Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Ai dos que puxam mal com cordas de falsidade e o pecado com cordas de carros. Isaías 5:18. O texto começa com ai, mas quando temos um ai nesse livro de bênçãos, ele começa uma advertência para que possamos escapar da angústia. Os ais de Deus são melhores do que as congratulações do diabo. Deus tem sempre como propósito o bem do homem, e somente coloca o mal diante dele para que possa se desviar dos perigos de um caminho errado e assim escapar do mal que está no fim do percurso. Não pense que sou cruel neste momento por minha mensagem soar severa e conter uma nota de pesar em vez de alegria. Pode ser muito benéfico para as próximas gerações, queridos amigos, ficar um pouco descontentes. Pode fazer os sinos tocarem nos seus ouvidos para sempre, se hoje, em vez do som da doce harpa, você ouvir o clarim estridente, surpreendendo-o com a reflexão. Talvez os ai, 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 embora possam soar como um barulho terrível em seus ouvidos, sejam um meio de levá-lo a procurar, a encontrar seu Salvador, e então, por toda a eternidade, nenhum ai jamais chegará perto de você. Que o bom Espírito de Deus, o Espírito de toda a graça, traga poder à minha advertência, para que você aproveite hoje a palavra de Deus. Esse é um texto singular, não é fácil entendê-lo à primeira vista. Aqui estão alguns que dizem retratar o pecado com cordões de falsidade, que são suficientemente finos, mas ainda assim o retratam como uma corda de carro, que é suficientemente grossa. Eles são aparelhados para pecar, e os traços parecem frágeis, insignificantes e quebradiços. Você mal pode tocá-los, pois eles são uma farsa, uma ficção, mera vaidade. O que pode ser mais fino e fraco do que os fios da vaidade da teia da aranha? No entanto, quando você tenta quebrá-los ou removê-los, eles acabam sendo cordas de carro ou de carroça, adaptadas para suportar a força de um cavalo ou boi. Motivos que não têm força lógica e que não amarrariam um homem razoável por um momento são, no entanto, são suficientes para manter o máximo de homens em cativeiro. Esse homem é escravo da iniquidade que, por motivos indignos e razões indefensáveis que não parecem mais fortes do que os pequenos cordões, o prende como laços de aço, e ele fica atrelado à carroça carregada da sua iniquidade, como um cavalo é preso por uma corda à carroça. Este é o nosso tema neste momento, e que Deus o torne útil para muitos. Acima de tudo, eu gostaria de vê-lo salvo, você que está puxando o peso do pecado. Que Deus lhe conceda esta graça e que o Espírito Santo o liberte. Deixe-me dar a explicação simples. Aqui há pessoas atreladas à carroça do pecado, presas a ele por muitas cordas, todas elas leves como a vaidade e, no entanto, fortes como cordas de carroças. Deixe-me trazer uma ilustração. Aqui está um homem que, sendo jovem, ouviu o Evangelho e cresceu sob a influência dele. É alguém inteligente, um leitor da Bíblia e até um certo teólogo. Ele frequentou a escola dominical, foi um aluno aplicado e podia explicar muito da Escritura, mas era tudo a superficialidade. Ele se divertia com o Evangelho e brincava com coisas sérias. Prestava atenção nos sermões para poder falar sobre eles e dizer que ouvira o pregador. Após o sermão, enquanto os outros ficavam impressionados, ele estava normal, se divertia. Ele tinha ouvido algum erro do pregador em sua pronúncia, na construção gramatical de uma sentença ou na citação incorreta de um poeta, e mencionava isso com gosto, omitindo tudo de bom que havia sido falado. Esse era o jeito dele. Não queria magoar ninguém, pelo menos ele teria lhe dado isso se alguém o tivesse reprovado seriamente. Ele ficou sob a amarra dessa frivolidade religiosa, mas que era uma pequena corda de falsidade, como um fio forte. Anos antes, ele começou a se prender a este pecado frívolo e no momento presente não tenho certeza se ele ao menos se importa em ir ouvir o Evangelho ou ler a palavra de Deus,
porque ele passou a desprezar aquilo com que se divertia. A brincadeira devassa degenerou em um escárnio malicioso, seu cordão tornou-se uma corda de carroça. Sua vida é agora toda insignificante. Você não poderia levá-lo a sério. Ele passa o tempo em uma risada perpétua. Toda coisa santa é agora objeto de comédia. Como Belsazar, ele bebe seu vinho nos vasos sagrados do templo. A sinceridade tem um prazer próprio e um espírito ousado sujeita a alegria e o riso à sua carroça e subjuga todas as faculdades da mente a Deus, até mesmo o humor. Mas este homem não possui o Senhor em seu coração, porque ri das verdades mais solenes e não parece capaz de nada mais elevado ou superior. Sua vida é um escárnio. Ele puxaria uma pena da asa de um anjo e a usaria em seu boné. No solene dia de Pentecostes, ele desenharia uma língua fendida na unha do polegar para mostrá-la como curiosidade. Não há nada sagrado para ele agora, nem haverá até que esteja no inferno, e então terminarão suas piadas e zombarias. O hábito de ser desdenhoso se tornou uma corda de carroça que o detém da maneira mais sarcástica. Eu digo, jovem, rompa essas desgraçadas cordas de falsidade, antes que elas se fortaleçam e se tornem cordas de carroça. Enquanto ainda há apenas um fio fino, separe-o, antes que o fio se junte a outro fio, e aquele a outro, e aquele a outro, até que se torne um cabo que nem mesmo um gigante possa separar. Há muitos exemplos lamentáveis de gracejadores que se transformaram em escarnecedores, e seria uma pena que você se tornasse um deles. Evite gracejar com o Evangelho, como você evitaria palavrões ou blasfêmias, pois em sua essência eles são irreverentes e perniciosos. Tem visto a mesma coisa tomar outra forma, e então esse pareceu um questionamento capcioso. Não temos medo de ser examinados sobre qualquer coisa na palavra de Deus, mas tememos um espírito caviloso. Eu, por exemplo, acredito que, quanto mais a palavra de Deus tiver sido peneirada, mais completamente será confirmada. O resultado é a melhor compreensão do seu ensino. O ouro puro brilha ainda mais após ser colocado no crisol. Mas há um hábito que começa assim: eu não vejo isso, eu não entendo assim, eu não aprovo isso, eu questiono aquilo. Isso faz da vida um amaranhado de espinhos e sarças, onde 10.000 pontos de dúvida estão sempre rasgando a mente. Esse estado de dúvida lembra a velha frase da serpente. Foi assim que Deus disse? Se a afirmação feita fosse oposta, o cavalheiro a teria questionado, pois ele é obrigado a duvidar de tudo. Ele é alguém que pode tomar um dos lados e refutar, ou nenhum dos lados e defender. Ele poderia agir como o eminente advogado que, ao cometer um erro quanto ao seu lado do caso, levantou-se e apresentou todos os argumentos de maneira reveladora, até o advogado do seu cliente sussurrar: você o fez por nós, você usou todos os argumentos contra o seu próprio cliente. O advogado parou e disse: meu senhor, eu já lhe disse tudo o que pode ser dito contra o meu cliente por aqueles do outro lado, e agora vou mostrar que não há nada nessas alegações. E com a mesma esperteza, ele continuou contestando o que havia provado antes. Existem mentes construídas de tal maneira que podem agir de todas as formas, exceto da forma correta. Seu maquinário é excêntrico, e um enigma da língua seria mais capaz de descrevê-las. Gosto das consciências antiquadas que sobem e descem, sim e não, certo e errado, verdadeiro e falso, do tipo simples e sem grande intelecto para entender seus métodos. Estamos crescendo tão cultos agora que muitos se tornaram como a velha serpente, a mais astuta de todos os animais do campo. As consciências da nova moda agem de acordo com o princípio da transigência e da política, que não tem nenhum princípio. A cada pergunta respondem sim e não. Qual é a hora do dia? Pois é sim ou não de acordo com o relógio, ou de acordo com o clima, ou de acordo com o bolso das calças. Muitos estão dizendo: de que lado do pão está a manteiga? Diga-nos, e então diremos em que nós cremos. Pessoas desse tipo começam com um espírito indagador, depois passam a um espírito contestador, depois a um espírito presunçoso, e depois a um espírito perpetuamente esquivo. No caso a que me refiro, não há nada sério, pois quando o homem é interrogador sincero e está disposto a receber uma resposta, está no caminho da verdade.
Mas quando apenas faz perguntas, perguntas e perguntas, e nunca para fim de obter uma resposta, tudo não passa de um monte de cavilação e não vale a pena ele vencer. A última coisa que ele quer é uma resposta, e o que teme, além de tudo, é que venha a ser obrigado a acreditar em qualquer coisa. Por fim, tal pessoa fica presa, como se atada a uma corda de carroça. Não se torna ateu, mas torna-se um ateu prático. A palavra não faz a menor diferença em sua vida, pois toda a faculdade da fé parte dele. Ele é tão frívolo como Voltaire, cujo ponto forte parecia estar ridicularizando tudo. Você não pode salvá-lo. Como pode a fé o alcançar? Como acreditar em quem deve ter tudo explicado? Como ele pode acreditar no próprio Cristo quando exige que, antes de tudo, seja submetido a um catecismo e obrigado a responder a cavilações? Evite amarrar sua alma com as cordas da carroça do ceticismo. Tome muito cuidado com o espírito de negação da verdade. Deus ajude você a romper as amarras. Investigue, mas creia. Pergunte, mas aceite a verdade e seja sincero em sua decisão de que, se provar todas as coisas, também manterá firme o que é bom. Usar sempre a peneira, mas nunca o moinho, é trabalho inútil. Estar sempre à procura de adulteração, mas nunca beber o leite genuíno, é um hábito tolo. Argumentar com sofismas é uma maldição e censurar é um crime. Fuja disso enquanto não passa de uma corda de vaidade, para que não se torne uma corda de carro que o prenda firmemente. Ouvi alguém dizer: isso não me importa, não caí em gracejos banais, nem em questionamentos vãos. Não, mas talvez você possa ser um prisioneiro amarrado com outras cordas. Alguns têm uma antipatia natural pelas coisas da igreja e não podem ser convencidos a aceitá-las. Deixe-me qualificar a afirmação e me explicar. Eles estão preparados para frequentar o local de culto e ouvir sermões, e ocasionalmente ler as Escrituras e dar seu dinheiro para ajudar alguma causa beneficente. Mas esse é o ponto em que eles traçam a linha. Eles não querem pensar, orar, se arrepender, acreditar ou fazer com que o coração se debruce no assunto. Pensar, você sabe, é uma coisa incômoda, e para eles é um trabalho desconfortável, porque não há muito em sua vida que os alegraria se eles pensassem nisso. Eles preferem não ver a nudez da terra. Existe algo feio do qual eles querem distância. O arrependimento, disso eles exigem muito, mas a isso são avessos. Quanto mais as crianças não gostam de remédio, mais precisam dele. E acontece o mesmo com o arrependimento. Essas pessoas preferem fechar os olhos e ir para a destruição a parar, ver o perigo e voltar atrás. Pensar no passado. Ora, eles talvez precisem lamentá-lo. E quem está ansioso pela tristeza? Então há uma mudança de coração, e eles são um pouco tímidos quanto a isso, porque são quase sem coração e não gostam de bisbilhotar nele. Se houvesse algo a ser feito que pudesse ser administrado em um dia ou dois, se houvesse alguma peregrinação a fazer, alguma penitência a suportar, alguma roupa a ser usada, eles não se importariam. Mas pensamento, arrependimento, oração em busca a Deus, eles não podem suportar tais exigências espirituais. Se houvesse algum sacrifício a ser feito, eles o fariam. Mas isso de estar em paz com Deus, isso de procurar ser renovado no espírito da sua mente, bem, eles não têm cabeças para isso. O mundo está no coração deles e eles não têm vontade de sair dessa condição. Eles ouviram algumas pessoas dizer que toda conversa sobre Deus, a alma e a eternidade é um discurso puritano entediante. Então, como os papagaios costumam fazer, dizem: não queremos ser puritanos, não queremos ser mais precisos e justos. Que miséria é haver pessoas ligadas a cordões da vaidade como esses. São sentimentos irracionais, aversões insanas, preconceitos injustificáveis. O Senhor os salve deles e dá-lhes uma mente para conhecê-lo e um coração para buscá-lo. Quando menino, comecei a sentir uma sensação de pecado dentro de mim e resolvi que, se houvesse algo como nascer de novo, eu nunca descansaria até que o encontrasse. Meu coração parecia decidido a saber o que significava arrependimento e fé, e a conseguir ser completamente salvo. Mas agora percebo que um grande número de meus ouvintes recusa todos os tratamentos sérios consigo mesmos e com Deus. Eles agem como se não desejassem ser felizes pela eternidade.
Eles pensam mal do bom caminho. Você vê que é um trabalho radical. A regeneração é tão profunda e deixa um homem tão pensativo. Quem sabe o que pode ter de ser abandonado? Quem sabe o que pode ser feito? Ó meu querido, se você se entregar a essas objeções, protelações e preconceitos, nos primeiros dias da sua persuasão, pode chegar o momento em que esses pequenos novelos ficarão tão entrelaçados que farão uma grande corda de carroça, e você se tornará um opositor de tudo o que é bom, determinado a ficar para sempre atrelado ao grande carro de suas iniquidades e assim perecer. Deus o livre disso. Sei que algumas pessoas estão presas a esse carro de outra maneira, por deferência aos companheiros e amigos. O jovem gostava de tudo que é bom, mas não suportava que alguém dissesse na segunda-feira de manhã: então você estava em um local de culto no domingo? Ele não gostava de dizer abertamente: é claro que eu estava. Onde você estava? Mas preferia dizer: bem, dei uma passada na igreja ontem, ou na abadia para ouvir a música. Sim, ele deu uma passada lá por curiosidade, apenas para ver o lugar e a multidão. É como se ele estivesse envergonhado de adorar seu Criador e ser visto guardando o dia do Senhor. Ó pobre covarde! Aquele jovem, em outra época, foi acusado de ter sido visto chorando diante de um sermão solene. Ele confessou que foi bastante comovente e que ficou empolgado e bastante convencido, mas pediu desculpas ao diabo e implorou que não ouvisse mais nada daquilo. Ele começou a dar lugar a seus amigos ímpios e logo se tornou o alvo deles. Um companheiro puxou sua orelha dessa maneira, o outro puxou sua orelha de outra maneira, e assim ele desenvolveu orelhas mais compridas, muito compridas. Ele não errou muito no começo, mas tendo permitido que homens pecadores o guiassem, eles cuidaram de dominá-lo cada vez mais com o passar dos dias. Foi algo que o levou a pecar por uma espécie de cortesia perversa. Mas depois de um tempo, ele se tornou obsequioso com os seus iguais e bajulou os seus superiores, cumprindo suas ordens, mesmo que isso lhe custasse a alma. Ele estava muito mais atento à vontade e ao sorriso de algum camarada francamente cruel, muito mais atento à opinião de um tolo do que ao prazer de Deus. É algo chocante, mas não há dúvida de que muitas pessoas vão para o inferno pelo desejo de serem respeitáveis e relevantes para a nossa cultura. Não há dúvida de que multidões penhoram sua alma e perdem seu Deus e o céu meramente para permanecerem bem na avaliação de um mundo e de uma cultura depravada. As moças perderam a alma por muita vaidade, pecando na esperança de garantir o amor de uma juventude sem cérebro e sem coração. Os jovens jogaram fora toda a esperança de salvação para que pudessem ser considerados homens de cultura. Eles objuraram a fé para serem considerados livres pensadores por aqueles cujas opiniões não valem a cabeça de um alfinete. Querido amigo, se você está começando a ser escravo de outras pessoas, exijo que quebre esses laços miseráveis e degradantes. Eu desprezo a escravidão mental em que muitos se gloriam. O que importa para mim hoje, o que os outros pensam de mim? A esse respeito, sou o mais livre dos homens. No entanto, ainda me lembro de quando, se eu tivesse cedido ao grupo, logo teria sentido a corda da carroça. Quem peca para agradar ao amigo está armando para si mesmo uma escravidão mais cruel do que o negro jamais conheceu. Aquele que deveria estar livre para sempre deve quebrar os cordões antes que eles se transformem em correntes. Algumas pessoas estão entrando em escravidão de outra forma. Elas estão gradualmente formando hábitos do mal. Quantos jovens nascidos e criados no meio de associações cristãs estão fazendo isso? É um pequeno gole e bem pouco. Eu só bebo meio copo, então por que correr riscos tão grandes por uma satisfação tão pequena? O médico diz que devo tomar um pouco e eu faço isso. Pouco a pouco, o pequeno fio se torna uma corda de carroça. Ele dirá: o médico disse que eu deveria, quando voltar para casa à noite e mal encontrar o caminho para a cama e acordar com dor de cabeça pela manhã, teria feito melhor se houvesse pedido a graça de Deus para escapar, embora tivesse um pequeno prazer na fascinante aguardente e fosse o senhor do seu apetite. É difícil romper a corda da carroça, como muitos descobriram, embora eu os encoraje, pela graça de Deus, a lutar pela liberdade. Bem, diz o jovem,
Esse não é o meu pecado. Fico contente que não seja, mas qualquer outro pecado, se você insistir nele, irá destruí-lo. Não tentarei descrever o seu pecado. Descrevam você mesmo e pense nele, mas, por favor, lembre-se do engano do pecado. A maneira como ele chega aos homens, como a geada da tarde, ainda nos meses de inverno, chega ao lago. A lagoa está tranquila e a geada pede apenas um leve brilho à superfície. O revestimento é tão fino que você dificilmente poderia chamá-lo de gelo. Mas depois de cobrir a superfície com a película, a camada de gelo se instalou. Logo tem 1 polegada de espessura e em poucas horas uma carroça carregada poderá passar por ela sem se quebrar, pois toda a lagoa parece transformada em mármore. Assim, os homens dão lugar a uma ou outra paixão maligna, este ou aquele mau hábito, e o hábito passa de mal a pior, até que os fios da vaidade se ampliam em laços de carroça e eles não podem escapar da carga a qual estão atrelados e escravizados. Receio que alguns tenham a noção ilusória de que estão seguros como estão. A segurança carnal é composta de cordões de vaidade. Como um pecador pode estar seguro enquanto não é perdoado? Como pode estar em paz enquanto é escravo do mal e inimigo de Deus e do pecado? No entanto, muitos imaginam que são tão bons quanto precisam e muito melhores que seus vizinhos. Certamente devem estar seguros, uma vez que são tão respeitáveis, tão dispostos e tão considerados. Um homem pode se acostumar ao perigo a ponto de não o perceber mais, e uma alma pode se acostumar com sua condição a ponto de não ver nenhum perigo na impenitência e na descrença. Assim como o cão do ferreiro se deita e dorme enquanto as faíscas vão sobre ele, o pecador endurecido pelo Evangelho dorme sob as advertências e apelos de cada sermão. No começo, o portador teve de fazer violência à sua consciência para escapar da força da verdade, mas finalmente ele está envolto em aço, e nenhuma flecha da palavra pode feri-lo. A vocês que estão à vontade em Sião, peço que ouçam minha advertência e fujam da segurança carnal. Ó Senhor, desperta-os da sua condição adormecida. Esta é uma palavra de advertência. Não tem tempo agora para entrar em detalhes. Gostaria de ter cuidado com os ovos da serpente. Lembre-se de como as gotas desgastam as pedras e com pequenos golpes do machado derrubam um grande carvalho. Não brinque com uma cobra, mesmo que ela tenha apenas 30 centímetros de comprimento. Mantenha-se longe da beira do precipício. Fuja do leão antes que ele salte sobre você. Não forje para si uma rede de ferro, nem se torne o construtor da sua própria prisão. Que o Espírito Santo livre, que você toque a cruz e encontre nela o poder que o deixará livre. Venha-se, cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e
darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Vem a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Vem a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força eu serei. Tome a cruz, te darei a